de mordomia, com mensagens maravilhosas. Tivemos ontem, hoje temos mais uma vez a participação do pastor aqui conosco. Tem sido uma bênção. E nesse momento queremos convidar cada um de vocês que possam louvar conosco para iniciarmos essa noite de adoração ao nosso Deus. Então eu te convido a ficar em pé e cantar conosco Vaso de Honra. Ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Inspira minha vida, prepara-me para fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, para honrar o teu nome, Senhor. Eu quero ser vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me para fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, para honrar o teu nome, Senhor, para honrar o teu nome, Senhor. Bom, boa noite. Boa noite a todos vocês. Boa noite você também que está aí em casa. Espero que o Espírito Santo o alcance também, assim como está alcançando cada família aqui representada. Neste momento é aquela hora que nós nos prostramos para falar com o nosso Deus. Você tem alguma coisa a pedir? Você em casa tem algo especial nessa semana que nós estamos falando sobre a mordomia, sobre o templo que é o corpo do Espírito Santo, seus dons, seus talentos, seu tempo que você precisa dedicar mais a Deus? Agora é o momento de, juntamente comigo, em oração, aqueles que puderem e quiserem me acompanhar, ajoelhados, nós vamos falar com Deus. Pai de amor, graça lhe damos primeiramente porque o Senhor deu um sábado maravilhoso na tua santa presença. E hoje um início de semana fantástico também. Com certeza, Senhor, algumas pessoas estão aqui com um pedido muito especial e neste momento estão elevando até os céus. As pessoas que também estão através das mídias digitais também estão clamando e colocando suas petições neste momento no seu trono de graça. Com a certeza que o Senhor vai atender de acordo com a tua santa e bendita vontade. Daqui a pouco, Senhor, vamos abrir a tua santa palavra. O pastor Ezequiel, mais uma vez inspirado pelo seu poder, falará com cada um de nós. Prepara nossa mente e o nosso coração para estarmos mais perto, mais ligados da tua santa palavra. Cada um aqui representado e também através das mídias sociais possam estar mais perto de ti, sabendo que as tuas bênçãos e a tua palavra ela é duradoura para sempre. Obrigado por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém, ó Pai querido.
Pastor Ezequias. Vamos dar continuidade, né? Nós estamos falando sobre embaixadores do reino, o que é ser mordomo. O pastor aqui fez um sermão maravilhoso para nós ontem e hoje ele vai dar continuidade. Sinta-se em casa. Pastor, seja bem-vindo. Só de cair. Boa noite. Que voz bonita você tem, rapaz. Uma voz grave, né? Passaram bem o dia? Que bom. É uma alegria voltar para a gente concluir o que a gente começou ontem. Ontem eu falei sobre... Sim, o plano de Deus, o plano primário de Deus para a gente. Deus pode ter outros? Sim. Mas nunca é igual o primeiro, né? Sempre o primeiro é melhor. Eu falei que é necessário a gente fazer mudanças, adaptações. E hoje eu quero mostrar para vocês como a gente pode mudar. E deve mudar. Até porque viver a vida cristã sem mudanças, ela se torna completamente inútil. Vida cristã sem mudanças é inútil. Se você tem uma pessoa com 10, 20 anos, 30 anos de igreja, que é o mesmo de 30 anos atrás, essa pessoa perdeu 30 anos na sua vida. A gente tem que ter uma perspectiva de crescimento, a gente tem que olhar para trás, e eu não sei quantos dos que estão aqui podem fazer isso, tem que olhar para trás e dizer assim, eu não sou mais quem eu era. Graças ao Senhor. E tem que olhar para o futuro e dizer, em nome de Jesus, eu não serei o que eu sou. Porque se a gente continua com as mesmas coisas, aí fica complicado. Por isso eu quero fazer uma pergunta antes de iniciar a minha mensagem. Quantas vezes alguém chegou com você e perguntou assim, por que você é assim? Tem algum marido aqui que já perguntou para a esposa, olhou para a esposa e disse assim, vem cá mulher, puxa vida, por que tu és assim? Será que alguma vez a sua mulher perguntou para você, marido, vem cá, mas por que tu é desse jeito? Complicado, irascível, grosseiro, turrão. E às vezes é o marido que olha para a esposa e diz, essa mulher é desenervada, ela não tem nervos. Ela é uma cangaceira, durona. Por que você é do jeito que você é? Com as suas idiosincrasias, taras, loucuras, gostos. Então eu vou mostrar para vocês aqui por que nós somos o que somos. E eu vou me valer de 3 teorias para explicar por que você é do jeito que você é. Aí eu vou contar algumas histórias aqui, tá certo? Primeira coisa, você é o que você é devido a uma teoria chamada teoria geneticista. Quem inventou essa teoria foi Pavlov no finalzinho do século XVIII. Ele diz assim, olha, você é o que é porque você sorveu da sua ascendência, do seu papai, da sua mamãe, do seu avô, da sua avó, do seu bisavô, seja lá de quem, você sorveu, você chupou essa carga, essa herança genética, por isso você é do jeito que você é. E isso tem tudo a ver. E é verdade, a gente é muito do que a gente é, porque o nosso pai foi assim, e introjetou de cima para baixo essas heranças que têm a ver com sangue, com genes. É por isso que
Você vai no médico e você tem um problema, e o médico pergunta assim: vem cá, o teu pai era diabético, tua mãe era diabética? Eu tinha uns 8 anos de obra, eu devia estar com uns 30 anos de idade, eu tive um espasmo coronariano em Manaus, passei 5 dias na UTI, e o médico me perguntou, foi uma das primeiras perguntas que ele fez: tem alguém na família que tem problema de coração? Eu disse: anota aí, 3 irmãos do meu pai morreram de ataques fulminantes do coração. O meu pai usava marca-passo. Por quê, doutor? Ele disse: cara, você vai ter que se cuidar. E eu me cuido, agora mesmo fiz um ecocardiograma. Então a gente pega de cima essas coisas. O bom é que a gente pega coisas boas, mas o ruim é que a gente pega coisa ruim. Porque se a gente só pegasse o que era bom, seria bom, mas não é assim. A gente pega o que é bom e a gente pega o que é ruim. É por isso que muitas vezes, escuta só, pai, mãe, é por isso que muitas vezes a sua esposa olha para o filho, e diz assim: meu pai, tem misericórdia desse menino, porque é o gênio do pai. É por isso que muitas vezes o homem olha para a filha e diz assim: meu Deus, se tu não intervir, essa mina vai ser a mãe todinha, para a tristeza dela. Então, uma das razões porque você é o que é devido a essa teoria chamada teoria geneticista. A outra razão que leva você a ser o que você é, não está passando aqui, passei para mim, não sei o que aconteceu. Aí, é a teoria psicológica. Quem inventou isso aí foi um indivíduo que vocês já ouviram muito falar nele, chamado Sigmund Freud. Ele desenvolveu essa teoria da herança psicológica. Então, parte do que somos tem a ver com a genética, mas parte do que somos tem a ver com a herança psicológica. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Tem a ver com os costumes, por exemplo, da sua casa. Coisas de banho, coisas de mesa. E aí você vai se acomodando, você vai absorvendo essas coisas que tem a ver com a tua casa. Eu vou dar um exemplo aqui agora pessoal meu. O meu pai, ele nos deu uma criação extremamente patriarcal, complicada, dura. Meu pai era muito severo. Meu pai espancava os filhos. Quantas vezes eu fui espancado? Muitas delas até com razão, mas o espancamento, assim, eu merecia alguma disciplina, mas não espancamento. E ele foi muito duro. Então meu pai, por exemplo, nunca admitiu de que um filho homem, nós somos 2 homens e uma menina, nunca admitiu que um filho homem na cozinha enxugasse um prato. Porque ele dizia que isso é coisa de mulher. Aí eu caso e a minha mulher me manda para a cozinha. Eu digo: eu não tenho a mínima condição psicológica de enfrentar alguma coisa na cozinha. Você vai ter que ter muita paciência comigo, porque eu não sei fazer nada na cozinha, nada. Dos últimos 10 anos eu tenho crescido muito nesse aspecto. Seja por necessidade ou por imposição da minha mulher, eu tenho crescido nessa área. Mas eu tenho a ver com a minha casa. O meu pai, no café, no almoço e na janta, ele acordava a gente ali por volta de 15 para as 6 da manhã, a gente não tinha o que fazer, mas ele dizia que homem tem que acordar às 6 horas, e hoje eu entendo que homem que é homem acorda às 6, dependendo acorda às 7, dependendo pode acordar 8, e às vezes até 9 e 10 da manhã, dependendo da situação. Então ele acordava a gente ali 15 para as 6, a gente ficava lá na sala sem ter o que fazer. Aí chegava a hora do desjejum da manhã, nós já estávamos na mesa. Enquanto ele não sentava, a gente não pegava nada, porque enquanto ele não desse a ordem de quem ia orar, e só depois da oração a gente podia se manifestar e comer alguma coisa. É assim, a minha criação foi assim.
Meu pai tinha dinheiro, nunca fez um aniversário de um filho, nunca cantou parabéns. Eu não me lembro de um dia ter cantado parabéns para mim no aniversário. E ele tinha condições financeiras. A minha mulher vem de uma família pobre, onde todo aniversário dos 8 filhos tinha aniversário e presentinho. Aí ela casa comigo, no primeiro aniversário, quando eu chego no dia 16 de setembro, a minha casa está cheia. Eu me revoltei. Eu fui para o quarto. Perguntem para ela, ela trabalha aqui. Fiquei lá chateadíssimo, e ela dizendo, vamos lá, são teus amigos. Não, você não pode fazer isso. Mas por que não posso? É o teu aniversário. Não, para fazer aniversário tem que conversar comigo. Eu nunca tive isso. Hoje, se ela não faz, eu fico todo chateadinho. Eu cresci. Então, parte do que nós somos, irmãos, tem a ver com isso, com essa herança psicológica. E eu queria fazer um alerta aqui aos papais e às mamães que estão aqui. Cuidado com a sua casa, porque dependendo de como o pai se comporta, os filhos atrofiam. Se o pai é aquele abobalhado, desenervado, que para cruzar a perna no sofá da casa tem que pedir permissão para a esposa, os filhos podem ter problemas até com relação à afirmação da sua sexualidade. Sabiam disso? O homem é o sacerdote do lar, a mulher é a rainha do lar. Então, muito cuidado, porque parte do que somos tem a ver com isso. Em terceiro lugar, parte do que somos tem a ver com essa outra teoria, chamada teoria sociológica. Isso tem a ver, quem desenvolveu essa teoria foi um indivíduo que também vocês já ouviram falar, chamado Karl Marx. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Veja, nem tudo que Freud falou foi bom, mas tem coisas que ele falou que foi. Nem tudo que Karl Marx falou foi bom, mas tem coisas que ele falou que foi interessante, são interessantes. E Karl Marx desenvolveu essa teoria e ele disse que parte do que somos tem a ver com o bairro onde a gente mora, com a escola que a gente estuda, com os teus vizinhos. Por exemplo, quem mora na Rocinha, no Rio de Janeiro, não tem nenhuma dificuldade em andar na rua e ver um indivíduo com uma R15. Faz parte do social dele. Agora, se a gente sair aqui, um indivíduo com a R15, a gente corre para dentro da casa de alguém. Isso tem a ver com a teoria sociológica. É por isso que, independente de onde você mora, você tem que construir um muro de proteção em torno dos filhos, em torno da família. É por isso que eu sou um defensor incondicional, radical da educação adventista. Incondicional. Por causa dessa teoria aí. Não é porque se o seu filho estudar no outro colégio, ele pode apostatar. Mas a influência do social introjeta no coração e na mente de nossas crianças coisas que nós nem imaginamos. As minhas filhas, quando faziam o 2º grau, um dia as duas lá se reuniram para falar comigo. Pai, a gente quer falar com o senhor. Pois não, podem falar. Pai, a gente quer sair da escola adventista. Sério, por quê? Porque a gente ouviu dizer que as outras escolas preparam mais para o vestibular do que a escola adventista. Já ouviram isso aí? Isso é um engodo, uma farsa. Aí eu disse, filha, vocês querem sair? Queremos, pai. Ah, tá bom, eu vou atender vocês. Quando eu morrer, falem com a mãe de vocês. Porque enquanto eu estiver vivo e for o provedor aqui de casa, vocês não saem da escola. E ponto final. Não quero nem conversa com relação a isso. Porque eu tentei prover para as minhas filhas uma proteção social. Que tem a ver não só com o fato do bairro que elas moravam, mas tem a ver com a escola, com os amigos que elas tiveram e outras coisas mais. Então, junta esses três... Aí está você. Você é isso aí. Influência dessas 3 teorias. E eu quero dar uma notícia ruim e dar uma boa com relação a isso aí. A ruim é que isso aí é ruim. Porque a gente poderia nascer e aprender a viver como ser humano, cristão, normal, com moralidade afirmada, honesto.
gente de bem, lírio de beleza humana, mas não é assim. E às vezes a gente nem se dá conta do que a gente é, e nem se percebe como alguém que sorveu dessas 3 teorias, parte daquilo que faz parte da tua vida. Mas eu tenho uma notícia boa: não importa qual é a tua ascendência genética, não importa como foi que o teu pai te educou, não importa qual foi a tua herança social, Deus pode mudar isso tudo. Você sabia disso? Faça uma coisa, chegue lá na genealogia de Jesus em Mateus e dá uma olhada lá na genealogia de Jesus. Só carga torta, só nó cego. Só nó cego. Tem casos de incesto. Raabe está na ascendência de Jesus, rodava a bolsinha nas esquinas de Jericó. Manassés ofereceu seus próprios filhos em sacrifício. Aí vem José, Maria. Já ouviram falar quem foi Manassés? O pior rei que Israel teve. Quem foi o filho dele? Não? Amon. Filho de Manassés foi Amon. Foi tão ruim quanto o pai. Lembram quem foi o filho de Amon? Josias. Josias, com 8 anos de idade, ele disse assim: eu não quero ser igual nem o meu avô e nem o meu pai, e se tornou um dos reis que fez uma das maiores reformas espirituais do povo de Israel. Com 8 anos de idade ele já disse: eu quero ser como Deus, eu quero ser como o Deus de Davi meu pai, quero obedecer ao Deus de Davi meu pai. Mandou destruir os postes ídolos, encontrou o livro da lei. Começou com 8 anos isso. Ele assumiu o reinado com 8 anos de idade, mas ele disse: eu não vou ser igual ao meu pai. Eu me esqueci de colocar aí. A minha filha um dia mandou um negócio para mim que eu fiquei assim meio intrigado com o que ela mandou. A minha filha mais nova, a Genine, ela mandou assim. Eram 4 gerações. A primeira geração dizendo um bocado de coisas para a segunda geração. Coisas pesadas. Não eram palavras, mas tem aquela letrinha lá que dá a entender que está falando coisa ruim. A segunda geração falando para a terceira geração coisas horríveis. E a terceira geração oferecendo um coraçãozinho para a 4ª geração. Aí eu não entendi. Aí eu liguei para ela e disse: filha, não entendi. Ela disse: pai, lê até o final. Levanta um pouquinho e lê o que tem escrito embaixo. Aí quando eu li, estava escrito assim: você quebrou o ciclo. Aí eu chorei. Porque o meu avô foi assim com o meu pai. O meu pai foi assim comigo. Mas eu não fui assim com as minhas filhas. Eu decidi romper com essa maldita herança que eu recebi da minha ascendência. Eu queria abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13, e eu queria basear minha mensagem nesse capítulo. Como é que eu vou fazer para mudar? E eu vou tirar daqui desse capítulo alguns conteúdos que você, por favor, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, saia daqui com isso hoje. Vá para sua casa com essas coisinhas que eu vou falar, que são extremamente importantes. Deixa eu explicar para vocês aqui algo. Os 3 primeiros versos do capítulo 13, o verso 1, o verso 2, o verso 3 diz assim: que você, para ser feliz, tem que amar. Lembra?
Diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, tal. Então os 3 primeiros versos está dizendo assim: você tem que amar. Aliás, isso aqui é a essência, é o suprassumo, é o epicentro da palavra de Deus, é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então tem que amar, não dá. Irmãos, uma pessoa que não ama, ele não pode estar no nosso meio. É um psicopata, um sociopata, é um louco. Principalmente aqui nesse ambiente onde nos reunimos. Essa galera que está sentada aí é uma galera que tem que amar. Tem que amar o seu próximo, tem que amar aqueles que não mereciam ser amados. A gente tem que amar. Para ser feliz tem que amar. Aí o Paulo chega a dizer aqui: se você pode dar o seu corpo para ser queimado, mas se você não tiver amor, não adianta. Tem que amar. Aliás, eu quero fazer um parênteses aqui. Eu quero fazer um parênteses, não me leve a mal o que eu vou falar. Tá certo? E eu sou um profundo conhecedor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque eu não só nasci nessa igreja, mas eu conheço 38 países no mundo e conheço a igreja nesses países. Eu conheço a igreja no Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Já trabalhei no norte, já trabalhei no nordeste, já trabalhei no sul do Brasil. Eu conheço a igreja no Brasil e conheço parte da igreja no mundo. Escutem, nós adventistas somos péssimos nessa questão de amar. Péssimos. Horríveis. Eu não estou dizendo que a gente não ama, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de demonstrar amor. Eu vou dar um exemplo. A minha esposa veio da Igreja Batista. Eu dei estudo bíblico para ela e ela se converteu. Depois que ela se batizou, eu pedi ela em namoro, namoramos, casamos, temos 2 lindas filhas, um netinho. Mas ela veio da Igreja Batista. Sabe como é que se cumprimentava lá na Igreja Batista? Era assim: vem cá, que eu não posso ir por causa da transmissão. Era assim: vem para cá, fica aqui. Eu te amo no Senhor. Diz para mim. Amém. Não, amém não. Diga: eu te amo no Senhor. Eu te amo no Senhor. Tá bom. Algum problema nisso, irmãos? Mas nós não falamos assim. Na igreja dela era assim. Aí ela veio para a igreja adventista, começou a cumprimentar os irmãos assim. Aí uma prima minha chegou e mandou uma mensagem: olha, esse negócio está estranho. Está estranho esse negócio. Sabe o que é que nós sabemos falar? Nós adventistas sabemos falar? O máximo que a gente sabe falar é um feliz sábado e uma feliz semana. Tem gente na terça-feira desejando feliz sábado, porque não sabe dizer outra coisa. A gente é ruim nisso, irmãos. As castas, as panelas dentro da igreja, isso é horrível. É tão bom uma igreja onde todo mundo se mistura. Eu não estou dizendo que você não tem que ter um grupo. Jesus tinha um grupo especial ali de 3 discípulos. Eu não estou dizendo que você não tenha o seu, mas esses grupos não podem ser fechados, cerrados. Esses grupos têm que ser abertos. Quem quiser entra. A gente, para dar um abraço para dizer alguma coisa diferente. De vez em quando eu faço isso nas igrejas por aí. Vai lá, diga alguma coisa, mas está proibido dizer feliz sábado e feliz semana. Diga alguma coisa para a pessoa. Aí fica, e ninguém sabe falar nada, porque a gente nunca fala. Então, Paulo está dizendo assim: para você ser um homem de Deus e uma mulher de Deus, tem que amar. Pronto, legal. Aí eu e você, a gente diz assim: ótimo, se é para amar, deixa eu me encher desse negócio, que eu quero amar, eu vou amar. Aí Paulo diz assim: tá bom, vocês querem amar, mas eu vou dizer como é que se ama. Aí ele dá uma listinha terrível. Ele dá uma listinha terrível. Ele diz assim que o amor é sofredor, que o amor é benigno, que o amor não inveja. Continuando, que o amor não é leviano, que o amor não é soberbo. Essa coisa de querer ser reconhecido, de querer, se não citar o meu nome, tem alguma coisa errada com o universo.
tudo aquilo que não gravita em redor de você, coisa de idiota, que as coisas têm que gravitar em torno do seu nome, da sua pessoa. Terceiro, não é indecente, não é interesseiro, não se irrita. O indivíduo está lá te massacrando e você está lá, não tem problema. Eu resisto. Não suspeita mal. Você aí que tem uma esposa bonita, 25 anos, 30 anos e tal, bonitona, alguém chega e o indivíduo pega na mão da sua esposa e continua pegando, e você como marido diz assim, olha que legal, ele gostou da mão da minha esposa, eu não suspeito mal. Que legal, que a mão dela é macia. Não é injusto, é verdadeiro, nunca falha. E aí vem o golpe final. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Queria fazer uma pergunta. Qual é o marido que olhando para essa lista diz assim, a minha esposa é isso aí tudinho que você falou agora. Se é a biografia da minha esposa. Quem é a esposa que pode olhar para o marido e dizer, pastor, o senhor foi falando e eu fui vendo, ele é tudo isso aí de bom. Ele nunca se irrita, não é soberbo, não se jacta, ele sofre, isso é meu marido, pastor. Levanta aí a mão, mentirosa, para eu ver. Aí nós temos um problema. Escuta. Um problema sério. Por um lado, Paulo diz assim, para ser feliz, tem que amar. Aí ele dá a lista. E a gente olha para a lista e diz assim, não dá para mim. E aí como é que a gente fica, irmãos? Olha, Paulo era uma pessoa muito especial. Eu recomendo mais a leitura dos livros paulinos, porque ele era muito inteligente. Primeiro ele colocou lá, tem que amar. Aí eu quero. Ah, tu quer? Então eu vou dar a lista. Aí ele dá a lista e se desanima, não dá para mim. Não dá. Aí ele diz assim, mas espera aí, que eu quero dizer algumas coisas mais com relação ao crescimento, que é isso que eu vim falar hoje para vocês e gostaria de partilhar essa experiência com vocês. Vamos ler. Pronto, sumiu. Ah, não, está aqui. Vamos ler o verso 9. Vamos ler o verso 9. Está aí, o verso 9. O que é que diz aí? Leiam comigo. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Olhe nos meus olhos aqui agora, por favor. Vou recapitular para que você entenda a mensagem. Primeiro, Paulo diz assim, para ser feliz, para ser cristão, tem que amar. Aí ele dá a lista. Aí a gente se desespera. Aí ele diz assim, calma lá, que eu preciso explicar alguma coisa com relação a essa lista. Aí o verso 9 ele diz assim, primeira coisa que eu quero ensinar para vocês, que nós só conhecemos em parte e só profetizamos em parte. Ele está chamando a gente de parciais. Então atenção, galera aqui do Bosque, atenção, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. A primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça é que você é parcial, você não é pleno, você não é perfeito, e nem eu. Isso não é libertador? Para mim é. Eu tenho asco do perfeccionismo nas suas variantes todas. Naqueles que são perfeccionistas na teologia, que dizem que o homem tem que parar de pecar. Já viram isso aí? Você é bom nisso aí. Tem os pós-lapsarianos que eles dizem que antes da volta de Jesus, do fechamento da porta da graça, a gente tem que ter um caráter incontaminado, sem pecado. Isso é mentira, isso não é verdade, porque enquanto vivermos nesse mundo, teremos a natureza pecaminosa, não somos perfeitos. Também tem aquele perfeccionista que não pode ver nada torto, que ele se incomoda. Aí ele passa a noite toda fazendo uma coisa que ele poderia fazer em 30, 40 minutos. Aí se tem alguma coisa que não dá certo, em todo um projeto, 99% deu certo, 1% deu errado, ele fica indignado, ele chora, ele sofre, ele vai para casa com raiva. Sai disso.
De vez em quando a gente tem que chutar o pau da barraca. Essa coisa da gente viver aprisionado. Nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Daí, eu poderia até fazer um outro sermão em cima disso. Daí a razão primária porque a gente tem que perdoar os outros. Porque nós também somos carentes de perdão. Ninguém é perfeito. Ninguém. E não seremos até a transfiguração. Perdão, até a glorificação. Enquanto a glorificação não chegar, vamos ser imperfeitos. Isso é até bom, isso é libertador. Agora, se eu parasse o sermão aqui e fosse embora, tinha gente que ia sair daqui dizendo assim: oba, vou cair na gandaia. O pastor falou que a gente não é perfeito, não tem que ser atormentado por isso. Vou sair daqui e vou curtir a vida. Aí Paulo vem com uma segunda situação que eu quero chamar a atenção de vocês nessa noite. Isso está no verso 11. Vamos ler o verso 11? Está aí o verso 11. Diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então deixa eu recapitular aqui, irmãos. Você não pode sair daqui sem entender isso. Paulo diz assim: a gente tem que amar. Para ser feliz, ser cristão, a gente tem que amar. Aí ele diz assim: eu vou dar a lista das coisas que vocês precisam fazer. Aí ele dá uma lista. E a gente se desespera, a gente não consegue fazer. Aí ele diz assim: calma, vamos um pouquinho mais para frente. Aí ele diz assim: então entendam uma coisa, vocês não são perfeitos. Aí ele vem com uma quarta proposição. Ele diz assim: nós não somos perfeitos, mas nós não somos engessados. Nós estamos em crescimento. Porque quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Agora que eu sou adulto, eu larguei as coisas de menino. O que é que ele está dizendo? Que um cristão que é batizado, ele é um menino. Mas com 10 anos, ele já não é criança. Já é um adolescente, um pré-adolescente. Com 20 anos, ele é um homem. Ele não pode continuar fazendo as coisas de menino. Com 40, 50 anos, 60 anos, ele é um senhor. Ele não pode continuar fazendo coisas de menino. Tem que ter crescimento. Já ouviram falar numa síndrome de Gabriela, cravo e canela? Eu nasci assim, eu cresci assim. Lembra dessa música? Sempre Gabriela, e vai morrer Gabriela. A gente nasce Gabriela, mas a gente não pode continuar sendo Gabriela. Você quer fazer um teste se você está crescendo? Chega em casa hoje. Se você que é casado, chega em casa hoje. Se você não é casado, pergunte para sua mãe, para o seu pai: mamãe, papai, esposa, senta aqui. Eu tenho que melhorar em quê? Você sabe que eu gosto de fazer muito marketing com a minha esposa. Eu faço. Tudo que eu posso fazer de marketing com ela, eu faço. Mas de coisas que eu gosto. E que eu sei que vai fazer bem para ela. Um dia aí, 31 de dezembro, eu digo: vou fazer um marketingzinho com ela. Cheguei com ela, sentei assim na cama, e eu disse assim: filha, está começando um novo ano. Eu queria te fazer algumas perguntas. Tá, pode fazer. Onde é que eu posso melhorar como pastor, como pai e como marido? Me dá umas sugestões aí. Aí eu pensei que ela ia pensar, e depois de pensar muito, ela ia dizer assim: olha, eu vou te dar uma sugestão. Umazinha. Para que você melhore. Mal eu acabei de falar, ela começou: olha, como pastor, eu acho que você tem que mudar assim, assim, assim. Como pai, tá? Quando ela chegou no pai, eu digo: não, eu vou falar de você também. Eu vou falar. Que a minha ideia aqui era só fazer um marketingzinho, mas virou desgraça. Porque a lista que ela fez é enorme. Faça isso. Pergunte para um amigo. Você sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que qualquer pessoa que nos aproxime da gente com boa intenção, baseada em São Mateus 18, nas regras bíblicas de aproximação e questionamento, e tenta nos ajudar, a gente fica todo espinhado, a gente não aceita. E é por isso que a gente continua sendo o que a gente é.
É por isso que não existe mudanças dentro da igreja. É por isso que o marido continua sendo a mesma coisa. É por isso que a gente continua sendo infiel em tudo. Infiel nos dízimos, infiel nas ofertas, infiéis no sábado. Porque não há crescimento. Nós estamos descendo a ladeira em vez de fazermos upgrades na vida. É por isso que a igreja está nessa letargia. A gente fala em missão, mas não faz missão. Eu li essa frase ontem, interessante. A gente diz que guarda o sábado, mas a gente não está nem aí para o sábado. De vez em quando eu estou fazendo semana de oração nos Estados Unidos. Aí um dia, há uns anos atrás, eu fui chamado para fazer uma semana de oração num estado pertinho de Nova York. Aí eu fui. Aí quando foi no outro ano, eles me convidaram de novo, eu fui. Aí passou 2 anos, eles me convidaram de novo. Ora, passagem de graça daqui para a América é uma beleza, né? Dar uma voltinha na América é uma maravilha. E todo final da semana de oração, eles me davam 800, $1.000 de presente, porque lá é assim. Eu digo, quantas vezes me chamarem, eu vou. Só que na terceira vez que eu fui, o pastor disse assim, pastor, eu queria lhe pedir para você tocar num assunto. Qual é o assunto? Termina o sábado aqui, todo mundo vai para restaurante aqui nessa igreja. Fale sobre isso. Pode deixar comigo. Sentei-lhe a marreta, irmãos, porque eu tenho problemas sérios com isso. Sabe qual foi a outra semana que eu fiz lá? Nunca mais me chamaram. Foi a última vez. Em vez da gente crescer, a gente está regredindo. Olha, lembra o que eu falei ontem sobre a dor? Lembram? Que a dor muda as pessoas. Vocês sabem que vocês acompanharam, e eu acho que muitos de vocês aqui oraram por mim. Eu fiquei 47 dias entubado e traqueostomizado. Eu morri. O meu médico, o doutor Luciano, ele anda pelo Brasil, aí todo mundo me conta, ele diz assim, pastor, o doutor Luciano diz que é um milagre documentado. O senhor morreu e Deus lhe trouxe de volta. Até hoje eu não sei por quê. Porque eu acho que eu sou amado por algumas pessoas, mas eu não faço diferença nenhuma para muita gente. E eu ressuscitei. Depois que eu voltei para casa, eu fiquei ainda uns 5 meses deitado, comecei a andar, eu me arrastava, eu chegava na igreja do Esplanada me arrastando, mas às vezes eu ia. Sofri, tenho sequelas até hoje, fiquei pré-diabético, tive polineuropatia, minhas pernas não têm mais, eu tenho uma certa... A inervação não chega até lá, o cérebro manda, quando chega bem aqui está tudo ok com as ordens, mas quando chega lá no pé, tenho câimbras à noite terríveis. A Covid mudou a minha vida. A minha perspectiva hoje de ser pai, de ser esposo, de ser pastor, mudou radicalmente. Aí eu digo para as pessoas, gente, não passem pelo que eu passei, para aprender que viver é bom, e viver sob qualquer circunstância é bom. A gente aproveitar mais a vida. Vocês sabem uma das coisas que eu lamento profundamente? Quando eu entrei no hospital adventista, eu fui entubado numa sexta-feira, acordei numa sexta-feira, fui para o apartamento na sexta-feira e cheguei em casa numa sexta-feira. Eu tinha um dinheirinho no banco, que eu estava guardando para um investimento quando me aposentasse. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu fiz tanto sacrifício para guardar isso, se eu morresse, a Rizomar ia casar com outro e o miserável ia ficar com o meu dinheiro. O bandido. E hoje eu vivo assim, continuo sendo provedor, responsável, mas tudo que eu posso fazer, eu faço, irmãos. Eu faço. Eu tenho uma vontade de viver impressionante.
Um dia alguém chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor saiu de onde saiu, e o senhor está aí sorrindo, triste, você queria que eu tivesse sorrindo, alegre? Como é que você queria que eu tivesse? Eu dou glórias a Deus todos os dias. E agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu de crescer. Então a gente tem que crescer, mas para crescer, a gente tem que ter humildade em reconhecer os nossos erros. E tem marido que fala para a esposa assim: não vem que quando tu casou comigo eu era assim. Tem esposa que diz para o marido: olha, não vem com essa porque você sabe que eu sou assim, pronto, eu não vou mudar, eu sou assim. Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo dentro da igreja? O que é que você vem fazer dentro da igreja? A gente entra nessa porta aqui, dando um testemunho público que nós somos pecadores, doentes e carentes da graça, da misericórdia e do poder de Deus, para a gente ser um pouquinho melhor. E não para ser pior. E tem mais, tem gente que quando fica crente fica pior ainda. Fica enjoado. Não pode, nada pode, nada pode, e nada pode, e fica de cara feia. Vai para lá, meu irmão. Que é isso? Que estilo de vida é esse? Jesus era uma pessoa extremamente simpática. Querem a prova? As crianças se aproximavam dele. Criança tem detector de antipatia. Criança não gosta de gente enjoado. E as crianças estavam lá querendo se aproximar de Jesus. Eu tenho uma prima da igreja da Assembleia de Deus que ela é cantora, e vocês já devem ter escutado esse hino. Ela cantou muito, ela tem um disco gravado com esse hino. O hino diz assim: não creio em um Cristo vencido, cheio de amarguras e semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, que é vencedor. E a gente vira crente e vira pior. Eu estava no Santa Catarina, e eu fui pregar numa igreja que nunca tinha ido. A igreja era numa cidade assim bem alemã. Bem alemã. Tem muitos alemães ali naquela região. Tem lugares que só falam alemão. E aí eu fui almoçar num sítio na casa de um alemão. Cheguei lá, eu sou muito curioso. Ele foi num quarto onde eles guardavam conservas, vegetais, frutas. Eles fazem muito isso. Aí eu fiz uma pergunta para o indivíduo, dono da casa, que era um alemão já de uns 60 e poucos anos, 70 anos de idade, mas assim, inteiraço. A resposta que ele me deu foi um coice. Você sabe o que é coice? Aquilo que cavalo dá nos outros. Burro, jumento. Aí eu travei. Ele estava perto da esposa quando ele me deu essa resposta. Eu travei, fui para a sala e fiquei sentado lá. Eu não tinha almoçado. Eu digo: eu não vou falar nada, porque aí eu, além de brigar, eu perco o almoço. Vou ficar na minha aqui. Aí fiquei ali, tranquilo. Daqui a pouco a esposa veio assim, disse assim: pastor, o senhor ficou chateado com a resposta do meu marido? Eu disse: olha, irmã, foi meio estranho, né? Ela disse assim: não liga não, ele é alemão. Tá bom, alemão, né? Almocei, meio ali sem jeito, caladinho na mesa. Terminei de almoçar, comida gostosa. Aí eu estava já me dirigindo para o carro, ele me acompanhou e disse assim: pastor, eu queria falar com você. Você ficou chateado porque eu respondi daquele jeito? Eu já tinha almoçado. Aí eu disse assim: irmão, fiquei. Foi estranha a sua resposta. Eu lhe perguntei com tanta educação. Ele disse: pastor, não liga não, eu sou alemão. Eu disse: tá bom, irmão, eu vou embora, mas eu queria lhe dizer uma coisa antes. O senhor pode ser alemão, francês, português, americano, chinês. Eu nem me lembro qual foi as nações que eu evoquei naquele momento. Você pode ser o que for, mas eu queria lhe dizer uma coisa. Qualquer ser humano que um dia entra nessa igreja, entra dentro de um tanque batismal
e é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não pode continuar sendo a mesma coisa. Não existe desculpa para um crente ficar falando isso. Eu sou alemão, eu sou isso, é porque eu nasci assim, é porque eu fui criado assim. Você pode ter todas as evidências de uma absorção genética terrível, social e psicológica, mas o amor de Jesus, a graça de Jesus, muda você, e me muda. Eu não gosto dos alcoólicos anônimos, eu vou dizer por quê. Eu acho que eles fazem um trabalho legal, mas eles têm uma premissa que eu não gosto, que eles dizem assim: uma vez alcoólatra, alcoólatra para toda a vida. E eu não acredito nisso, porque lá no livro de Romanos é claro: agora vocês já são uma nova criatura em Cristo Jesus. É novo, é um novo homem, uma nova mulher. Não pode continuar sendo a mesma coisa. Não vos conformeis com este século. Obrigado. Mas transformai-vos. Amém. É isso. Dá uma pesquisada hoje. Faça de forma introspecta, se quiser. E veja onde você precisa crescer. E deixe Deus fazer você crescer. Um dia eu estava dando estudo para um dentista aqui em Jacareí. Aí ele me chamou para comer uma pizza aqui em São José, numa pizzaria que eu nem me lembro qual. Uma pizzaria chique aqui de São José, que eu nem me lembro qual é. Ele, a esposa, o filho, a filha, eu e minha esposa. Aí, no meio da pizza, ele disse assim: pastor, a minha esposa está dizendo que eu mudei depois que comecei a estudar a Bíblia. Eu digo: vixe Maria, deve ter mudado para pior, porque geralmente é assim. Deve estar mais enjoado, mais chato, mais crica. Não faz isso, porque eu aprendi na igreja que não deve fazer isso. Não faça isso. Aí eu fiquei calado. Disse: tá bom. Aí daqui a pouco ele disse assim: pastor, mas eu acho que eu não mudei, eu sou o mesmo ainda. Aí a esposa disse assim: não, você mudou. Aí o filho diz assim: pai, você mudou. Aí eu digo: acho que eu vou arriscar. Aí eu perguntei assim para o filho: mudou como? Teu pai mudou como? Sabe, pastor, ele mudou para melhor. Ele está mais próximo da gente. Está até mais liberal na grana. E a esposa: não, pastor, ele é um outro homem, mais carinhoso. Eu digo: aleluia, é isso que o evangelho deveria fazer em todos nós. Chega, invade o nosso ser e começa a reconstruir a gente do nada, para a gente se tornar uma pessoa bela e maravilhosa. Em último lugar, vou recapitular, está dando a hora de terminar. Em último lugar, vou só dar uma recapituladinha aqui. Paulo diz assim: vocês querem ser felizes, tem que amar. Aí ele dá a lista, a gente desanima. Aí ele diz assim: calma, tem duas coisas para dizer para vocês. Primeiro, nós somos parciais, nós não somos perfeitos. Então, se você errar em algum momento, não fica querendo se matar, se suicidar, sofrer. Lembra de 1 João capítulo 2, verso 1? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, partícula condicional, todavia alguém pecar, calma, temos advogado. Quem é ele? É Jesus. Fiquem tranquilos. Então somos parciais. Aí ele diz assim: mas eu queria dizer uma coisa para os crentes do bosque. Paulo está dizendo isso hoje aqui. A gente é imperfeito, mas a gente não pode se conformar. A gente tem que crescer. Porque é assim com a gente deixa as coisas de menino. A mesma coisa acontece na igreja com o evangelho. Quando a gente cresce em Cristo, a gente deixa essas coisinhas que tem a ver com criancice espiritual. E a gente se torna um homem de verdade. Aí, em último lugar, ele diz assim, no verso 13. Vamos ler? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é qual? O amor. Nós fomos vocacionados para amar. Isso é tão bom. Isso é tão bom.
Um dia eu estava dirigindo meu carro e o telefonezinho fez aquele barulho de mensagem. Tsh. Eu só toquei assim. Minha filha mais velha dizendo assim: pai, tem muita gente que só sabe quando ama, quando perde. Que bom que eu não te perdi para saber que eu te amo. Eu digo, eita, meu Deus, é bom demais. É bom você amar e é bom ser amado. Amar a Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. Vocês perceberam que eu falei, eu estou fazendo aqui um final de semana de mordomia, pouquíssimo eu falei de dinheiro. Que não é de, um dia um irmão chegou em Marabá, eu era presidente do campo, ele disse assim: pastor, eu dou com o meu dízimo porque eu tenho medo de ser amaldiçoado. Eu disse: não dê, porque não tem sentido. Não tem sentido. As coisas só têm sentido quando nós amamos. Aí quando você ama, você dá. Por que você dá? Porque você ama. E porque você tem vontade de partilhar, de retribuir, de dividir. Porque você ama. E não existe coisa tão difícil para fazer quando você ama. Eu vou contar uma história que eu pouco conto na minha vida. Eu casei com a dona Rizomara no dia 12 de junho de 1990. Dia dos Namorados. Quando nós casamos, ela começou a dizer assim: deixa o bigode crescer, acho que você vai ficar bem legal de bigode. Porque eu me formei muito cedo. Com 22 anos eu já era pastor. E eu acho que vai dar aquele ar de seriedade mais em você, deixa o bigode. Mas olha, bigode para mim não dava. E a Rizomara é uma pessoa muito insistente, ela fica dizendo: posso te fazer um pedido? O que é? Deixa o bigode crescer. Você já disse que não, eu não vou deixar o bigode crescer. Ela pediu. Em 91, eu fui estudar inglês nos Estados Unidos. Eu já era pastor. Ela ficou. Era o final de 91. Nossa filha já tinha nascido. Ela ficou na casa do meu pai e eu fui para os Estados Unidos. Passei 6 meses. Aí lá eu ficava pensando na minha esposa. Aí eu disse: quer saber de uma coisa? Eu vou deixar o bigode crescer. E vou fazer uma surpresa para ela. Quando eu cheguei no aeroporto em Manaus, ela me procurando. E eu: ei, se eu não acredito, você deixou o bigode crescer. Mas você ficou lindo, que maravilha, amei, que legal. Sabe o que aconteceu, irmãos? Usei bigode 10 anos. 10 anos eu amava o meu bigode. 10 anos depois a Rizomara começou: queria te fazer um pedido. O que é, filha? Tira o bigode. Mas por quê? Está branco, você fica com a aparência mais velha. Não, olha, eu vou explicar uma coisa para você. Eu não usava bigode. Você pediu, eu deixei o bigode crescer por causa de você. Hoje, eu amo meu bigode. Eu sem bigode não sou eu. Aí passava 3, 4 dias, ela dizia: filho, tira o bigode. Chegava naqueles momentos de casal, ela dizia: tira o bigode. Um dia nós estávamos de férias em Caldas Novas. Ela estava com as crianças na piscina lá embaixo. E eu estava na frente do espelho e dizia assim: meu Deus, eu vou tirar, eu amo tanto a minha esposa, eu vou tirar esse bigode, ela está pedindo tanto, mas eu vou tirar sofrendo. Aí eu tirei o bigode. Quando eu cheguei na piscina, que as minhas filhas me viram, nunca tinham me visto sem bigode. Choraram, pai, está horrível, pai, o que você fez, pai, está horrível. E a Rizomara sorrindo: puxa vida, você tirou o bigode. Irmãos, me diga uma coisa: por que eu deixei o bigode crescer sem gostar e tirei sem querer? Diga. Por causa do amor.
O amor faz a diferença. Estou desconfiando que em algum dia da vida ela vai chegar comigo e dizer: eu queria te fazer um pedido. Deixa o bigode crescer de novo. Talvez um dia vocês me vejam de bigode. Eu termino contando uma historinha. Uma menina, uma senhora recém-casada, queria muito um carro. Só que o marido não tinha condição. Não tinha condição. Aí ele disse assim um dia: eu vou fazer um sacrifício, vou comprar um carro para minha esposa. Guardou. Deu para comprar um Uno, sem ar-condicionado, aquele mais simplesinho. No dia do aniversário dela, disse assim: está aqui, filha, um presente. Quando ela abriu a caixa, tinha a chave de um carro. Ela chorou. Você comprou o carro, você é um marido maravilhoso, que bom que você comprou esse carro, que bom. Você me ama. Aí ele disse: eu te amo, eu fiz sacrifício por você. Só tem uma coisa. Eu preciso te dizer uma coisa. O carro não tem seguro. Eu não tenho condições de fazer. Tudo que eu tinha, eu coloquei nesse carro. Então eu vou te fazer um pedido: não bate o carro. Não bate o carro. Fazer um pedido desse para uma mulher no volante é muito difícil. Estou brincando. Daqui a pouco vão dizer que eu sou machista ainda. Eu não saio daqui vivo. Aí quando passava 2, 3 dias, ele dizia assim: filha, cuidado, não bate o carro. Passava mais alguns dias, ela ia sair no carro e disse: dirige devagar, o carro não tem seguro, não bate o carro. E ele vivia falando isso. Um dia ela saiu com o carro e estava numa avenida movimentada e o sinal ficou amarelo. Vocês sabem o que significa sinal amarelo? Você sabe, ele disse assim que corre antes que fecha, né? Eu vou ensinar para vocês que muita gente não sabe. O verde é para ir, o amarelo para parar e o vermelho para continuar parado. Aí, ela achou que dava e foi, e bateu o carro. Ela não se machucou, mas ela começou a chorar de forma desesperada dentro do carro, porque ela lembrava do que o marido tinha falado para ela: não bate o carro. Chegou um policial: senhora, a senhora está machucada? Não. Dá para sair do carro? Dá. Saiu do carro chorando. Senhora, por favor, os documentos do veículo. Aí ela foi lá, deu a volta, abriu o porta-luva, pegou aquele negocinho lá que se guarda documentos. Quando ela foi tirar o documento, tinha um bilhete do marido dentro. Ali dentro. O bilhete dizia assim: querida, não bata o carro. Mas o bilhete continuava: todavia, se um dia você bater o carro, eu quero que você lembre que é você que eu amo e não o carro. Se um dia você bater o carro, eu quero que você lembre que é você que eu amo e não o carro. Ah, se todos nós pudéssemos dizer isso para Jesus. Eu tenho casa, mas não amo a casa. Eu amo Deus. Eu tenho dinheiro, mas eu não amo dinheiro. Eu amo meu Deus. Essa é a maior declaração de um mordomo que ele pode fazer na vida dele. E o meu desejo é que você saia daqui hoje, já em crescimento, para a honra e glória de Deus. Tenha coragem de dizer para as pessoas que te cercam: eu quero crescer, me ajude a crescer. Eu sou pastor já uma certa experiência, mas eu amo quando irmãos bem intencionados, que me amam, chegam comigo e dizem assim: pastor, queria fazer uma observação. Eu escuto, às vezes dói, entra rasgando, eu vou para casa, penso e cresço. Assim que a gente tem que fazer. Que Deus nos abençoe. Fique em pé e vamos orar. É oração? Pai de amor, nós aqui, a maioria já foi batizado há muitos anos. Mas isso não significa que nós crescemos.
Como profecia, nós estamos mornos. Mas em nome de Jesus, por favor, faz um milagre a começar por mim nessa noite. Mas que também alcance a tua igreja aqui presente e nos permita crescer para a honra e glória do teu nome. Crescermos como líderes, como homens, como mulheres, como filhos, como irmãos. Ainda que a gente não chegue lá, não alcance a lista de Paulo, a gente está tentando e crescendo para um dia recebermos a glorificação em nome de Jesus. Despede-nos na tua companhia, na tua paz, pois eu te peço em teu nome, todos os que concordam com esta oração vão dizer amém.